Presidente Alberto Guerra, eu quero mais uma vez lhe fazer um pedido. Não rebaixe o Grêmio. Porque, presidente, o senhor é um cara brilhante. O senhor é foi um dirigente que, por exemplo, descobriu o Kahneman. O senhor foi lá catar o Kahneman, estava lá no Atlas do México. O senhor tem uma história de gremismo dentro do seu DNA. E todo o presidente que rebaixa um clube, ainda mais um clube do tamanho do Grêmio, ele fica marcado para sempre. O presidente Romildo foi brilhante. O presidente Romildo conseguiu nos tirar de uma fila de 15 anos sem títulos importantes, nos dar uma Copa do Brasil, nos dar uma Libertadores, conseguiu pagar conta, recuperou financeiramente o clube. E muita gente hoje lembra mais do presidente Romildo pelo rebaixamento do que pelos títulos e pela importância que ele teve enquanto gestor. Então, se o senhor for rebaixado, e mais, sabe que tem um agravante na sua situação, presidente Guerra. Porque esse ano, se o Grêmio for rebaixado, a culpa é sua. Porque eu não vou botar mais culpa no Renato. Porque o senhor é chefe do Renato. E se o Renato é o grande culpado, e o senhor como chefe do Renato, o senhor não consegue enxergar isso, e o senhor não tem o peito de ir lá e demitir o seu funcionário que está causando problema na sua empresa, eu estou fazendo uma analogia, porque o Grêmio é uma multinacional, com mais de 10 milhões de simpatizantes, de apaixonados. O senhor tem uma obrigação muito grande. E o senhor está vendo que a coisa está errada. Porque tudo o que poderia acontecer de errado até esse momento, o senhor ainda pode conseguir uma complicação maior, presidente Guerra, que será o rebaixamento do Grêmio, se o senhor conseguir. Porque agora, presidente Guerra, vamos falar de uma realidade que o senhor não está vivendo numa realidade. Então vamos falar agora de uma realidade. O Grêmio foi eliminado, o Grêmio perdeu o Grenal. Vou começar pelo Grenal. Primeiro que já virou normal para o senhor perder Grenal. Os últimos 3 clássicos, não é que a gente empatou, tudo foi culpa de alguém. A culpa foi do Daronco, a culpa foi do árbitro de fora do Rio Grande do Sul. Nós perdemos os 3 clássicos últimos, perdemos os 3. O culpado nunca foi o Renato. Teve um dia, por exemplo, no ano passado, há praticamente um ano atrás, que o Renato sequer ficou para dar entrevista. E ali eu gostei da sua postura, o senhor foi lá e foi firme. O senhor discordou da postura do Renato. Foi a única, nunca mais o senhor fez aquilo. Então, o Grêmio que foi eliminado de uma maneira infantil contra o Corinthians, de uma maneira infantil e estúpida contra o Fluminense. Porque contra o Fluminense, o técnico do Grêmio, ele resolveu que ele não ia escalar meias. E sabe o que o senhor fez ao final do jogo? O senhor disse, eu apoio todas as decisões do Renato. Então, o Renato é culpado, mas a culpa maior é sua, presidente Alberto Guerra. Porque se tem alguém da direção atrapalhando, o senhor já devia ter tirado. Então, nós vamos virar e mexer e a culpa sempre vai ser sua. Então o senhor pode fazer o que o senhor quiser. O senhor pode proibir a imprensa de entrar no estádio, o senhor pode tentar o que o senhor quiser. Ninguém vai livrar a sua culpa do que está acontecendo no Grêmio nesse ano. Porque se fosse qualquer outro treinador nesse momento, ele já estaria desempregado. O Renato pinta e borda. O Renato faz o que bem entende, porque ele se acha o dono do Grêmio. E o senhor abona isso, porque o senhor deixa ele pensar que ele é dono realmente do Grêmio. E tem torcedor que faz o Renato ter certeza que ele é dono do Grêmio. Presidente Alberto Guerra, o Renato precisa sair. Ele não tem mais nada para tirar desse time. Sabe o que acontece volta e meia aí que a gente se engana? Aparece um outro jogador e salva ele. Individualidades carregam o Grêmio. O Grêmio não tem nada, presidente Alberto Guerra. É impossível que o senhor veja nos treinos algo, aliás, treinos que o Renato decidiu que iam ser fechados para a imprensa. E que não tem mais cobrança nenhuma de imprensa. Aliás, é muito raro a imprensa cobrar o Renato. Principalmente imprensa identificada. Porque todo identificado que cobra o Renato é taxado de colorado. É taxado de secador. É taxado de recalcado. Eu falo dessa história do Renato faz muito tempo. Mas aí fica mais fácil me acusar de ser colorado, me acusar de ser recalcado. Presidente Alberto Guerra, o Grêmio está sendo rebaixado. Na semana passada, nós ganhamos no domingo passado o jogo contra um time morto do Flamengo. E ainda com o Flamengo, com um jogador que foi expulso no segundo tempo, no começo do segundo tempo. E aí nós fomos para a coletiva para falar de Libertadores da América. Mas em que mundo que se vive? O Grêmio não consegue jogar bem contra ninguém, presidente Guerra. O Grêmio tem uma partida boa no ano, que é contra o Atlético Paranaense no começo do Campeonato Brasileiro. E tudo foi culpa. A culpa do hotel, a culpa da falta dos cachorros. O que acontece com o Reinaldo todos os jogos? Mas vem cá, e nós vamos dizer assim, mas o que eu vou fazer? Eu não tenho outro lateral. De quem é a culpa, presidente Alberto Guerra? Quando é que nós vamos chegar na frente de um microfone e dizer assim, a culpa é minha, eu errei, eu demorei a mexer. Presidente, o senhor está fazendo um mal para o senhor na manutenção do Renato. Porque o Renato não consegue mais tirar nada. Eu continuo acreditando que nós não vamos ser rebaixados.
Eu continuo, porque o nosso time não é ruim. O que falta pra gente é treinamento. O que falta pro time do Grêmio é os jogadores se entenderem, é concatenar uma jogada, é aparecer uma jogada ensaiada. Agora contra o Flamengo, quando teve o terceiro gol do Grêmio, hoje no debate raiz, se botou lá, olha só, o JB dizendo, olha a jogada ensaiada. Aí eu levantei, eu fui vaiado, onde se viu, pô, mas só critica o Renato. Não, é porque a jogada não é ensaiada. As jogadas são individualidades. Porque se fosse jogada ensaiada, ela apareceria várias vezes. Jogada ensaiada é isso. O cara faz uma jogada, não resultou no gol, mas tu vê, opa, isso é jogada trabalhada. Daqui a pouco o cara vai tentar de novo, daqui a pouco ele vai tentar de novo. O Grêmio não tem. São jogadas individuais. O gol do Grêmio hoje não é jogada ensaiada, é individualidade pura. O Grêmio não tem nada. Aí teve um momento que o Grêmio fez ligação direta. E por favor, só para lembrar aqueles que ainda acham que eu tô secando. O Grêmio hoje perdeu pro Criciúma. O Grêmio banalizou o fiasco. O fiasco está banalizado no Grêmio na gestão do presidente Alberto Guerra. Porque tudo pode. E aí tu vê, e isso que me chama mais atenção e que às vezes eu não consigo entender, por mais que eu tente. Eu já parei assim em alguns momentos em casa e fiquei pensando assim, cara, mas tem que ter um porquê. Por que o presidente Guerra não mexe? Peraí, eu tenho que ter alguma coisa acontecendo que eu não estou enxergando. O Renato deve treinar pra caramba nos treinos fechados que ele faz. O Renato pinta e borda. Provavelmente, na sequência, vai ter alguma reclamação de falta de tempo de treinar. Quando teve tempo de treinar, o Renato deu folga prolongada. Quando os jogadores se apresentaram numa quinta, o Renato resolveu que ele tinha que se apresentar só na sexta-feira. É ele que decide, é ele que despacha. O Renato se contratou no Grêmio, ele mesmo assinou a carteira. E aí vai ter um dia que talvez ele pense em sair do Grêmio. E talvez até se ele pensar em sair do Grêmio, a direção do Grêmio vai se colocar na frente dele e vai fechar a porta do vestiário. Não, Renato, por favor, tu não pode sair daqui. A relação do Renato com o Grêmio, ela é tóxica, ela é abusiva. Porque tem um lado que tem o poder de tudo. E tem um outro lado que se submete a tudo. Não tem reação. O Grêmio não tem reação. O Grêmio dentro de campo não tem reação. Nós perdemos pro Criciúma. Parem de encher o meu saco. Acabou, vocês não têm mais argumento. Vocês não têm mais argumento para contrapor o que eu digo. Porque além de dizer, eu estou mostrando com os jogos que acontecem. A gente tem dificuldade contra todo mundo. Tá lá no Footstats, tem um ranking dos 20 clubes. O clube que menos rouba a bola no campeonato é o Grêmio. O Grêmio rouba menos bola do que o próprio Atlético Goianiense. O Grêmio foi forjado na sua história de 121 anos, sendo um clube brigador, sendo um clube da garra, da entrega, da gana. O Grêmio sempre se negou, o Grêmio teve vergonha de perder. Hoje, o Grêmio banaliza a derrota. E ninguém reclama. Numa boa, fora de brincadeira, eu sou um dos poucos seres humanos do jornalismo a cobrar o Grêmio. Dos identificados, então, meu Deus do céu. Dá pra contar nos dedos. Virou uma grande torcida. Que não interessa o que tá acontecendo. Vamos comemorar, porque é Reinato, Deus nato, Pai nato. Vamos recuperar nossa vergonha na cara, presidente Guerra. Nós precisamos mostrar para os outros clubes que nós somos o Grêmio e que é difícil jogar contra o Grêmio, principalmente quando for na casa do Grêmio. Nós não podemos permitir essa festa que foi feita pelo Criciúma. E eles fizeram com total razão. Teve um momento que eu estava com medo de tomar gol do Jonathan Robert, que aqui não fardava. Não dá mais, presidente Guerra. Não dá mais. O senhor vai esperar o quê? Ou o senhor vai esperar a gente passar trabalho, chegar na última rodada e o senhor aparecer de mãos dadas, abraçado no Renato, comemorando que o Renato, eu disse que com o Renato não cai, só que ninguém vai lembrar que quem nos colocou nessa situação vergonhosa é o mesmo Renato. Olha que relação abusiva a gente vive com o Renato enquanto Grêmio. Ele é o maior ídolo, ele foi o maior jogador, ponto! Hoje ele é funcionário do clube, ele é técnico do clube, ele tem que ser cobrado como qualquer outro treinador é cobrado. Na minha época de repórter, hoje, eu não conseguiria dormir porque eu teria certeza que em algum momento da madrugada o técnico do Grêmio seria demitido. Hoje, eu tenho certeza que isso não vai acontecer. Porque ninguém da direção do Grêmio tem peito para chegar e dizer assim, Renato, não dá mais. A gente te ama, a gente vai continuar te amando, mas não dá mais. Não dá, Renato. Nós precisamos romper esse ciclo agora.
Mas com certeza daqui a pouco vai encher a minha rede social dos recados. Ai, onde se viu? Tu tá secando. A última vez que nós tiramos o Renato, nós somos rebaixados. Só tem um técnico pro Grêmio. O Grêmio é o único time no mundo que só tem um técnico. Ah, mas tem um detalhe. Além de só ter um técnico para comandar o Grêmio, esse técnico, ele está imune de críticas. Ele tem uma redoma de vidro na volta dele. Porque senão vem a turma do Pai Nato, do Rei Nato, do Deus Nato. Nós fomos massacrados pelo Criciúma dentro da nossa casa. O que nos falta acontecer, presidente Guerra? Será que o senhor não para de vez em quando, esquece que o senhor é presidente e lembra que o senhor é torcedor do Grêmio? O senhor não vê que está dando errado, presidente? Enquanto torcedor, chegue hoje na sua casa e pare para pensar. Mas será que eu estou certo? Vem cá, será que eu não preciso fazer nada? O senhor já parou para pensar nisso, presidente? Eu estou falando muito sério com o senhor agora. Porque se o senhor não está vendo, se o senhor não está ouvindo, vai ter algum puxa-saco seu que vai lhe mandar. Então, presidente Guerra, pense nisso, reflita, enquanto torcedor do Grêmio, pare para pensar e pense assim, cara, mas será que eu não tenho que fazer nada? Será que eu vou continuar sentado nessas almofadas da arena, simplesmente deixando o barco ir embora? Ou será que eu vou continuar com esse pensamento tacanho de que não tem outro treinador para comandar o Grêmio? O Renato pinta e borda, ele fez tudo o que ele podia fazer para mostrar. Eu acho até que o Renato não está mais a fim de trabalhar no Grêmio. Ele está lhe mostrando tudo o que ele não quer, só que o senhor não entendeu. E o senhor continua insistindo que ele tem que ser o técnico do Grêmio. Por favor, presidente, eu lhe imploro. Pare para pensar 5 minutos como torcedor, esqueça que o senhor é presidente. Esqueça tudo que o senhor já falou, deixou de falar. O senhor é um cara inteligente, o senhor é um cara competente. O senhor foi dirigente competente do Grêmio. Foi o senhor que inventou o Renato como técnico do Grêmio. O senhor foi o primeiro dirigente que foi lá e convenceu o Renato a ser treinador do Grêmio. Pense nisso. Será que o senhor está certo e está todo mundo errado? O senhor não viu quantas vezes já a sua torcida vaiou o Renato e o time dentro de casa? O senhor continua achando que o senhor tem que apoiar as decisões do Renato e que está todo mundo errado e só o senhor que está certo? Por favor, presidente Alberto Guerra, não rebaixe o Grêmio. Abra mão do Renato, abra mão do que for preciso, presidente. Abra mão da sua vaidade, abra mão de qualquer situação que o senhor possa se apegar nesse momento. E pense no Grêmio. Não leve essa marca para o senhor, presidente Guerra. Não rebaixe o Grêmio. O senhor ficará com essa marca pro resto da sua vida. Nunca mais ninguém lhe tira isso. Vão esquecer qualquer coisa boa que o senhor fez se o senhor rebaixar o Grêmio. E se o senhor rebaixar o Grêmio vai ser por teimosia sua, porque está todo mundo vendo o que está acontecendo. Até a seita de fanáticos do Renato, ela já diminuiu. Tem cara que diz, eu amo o Renato, eu vou continuar amando o Renato, mas não dá mais pro Renato. Presidente, por favor, entenda de uma vez por todas. Acabou o Renato no Grêmio. Eu sei que o senhor vai insistir. Justamente para a gente passar mais trabalho e chegar ali na frente e o senhor dizer, viu? Não tirei ele, não caiu. Por favor, presidente, pense 5 minutos como torcedor, esqueça que o senhor é dirigente. Pense como torcedor, porque daí o senhor vai chegar à conclusão de que o erro é o Renato. E aí o senhor vai lembrar que o senhor é presidente e que o senhor tem poder de demitir ele. Diogo Rossi, deixa eu aproveitar só para mandar o recado aí do Grupo Flex, porque o Grupo Flex te ajuda, olha, falta até ar na hora de falar. O Grupo Flex te ajuda se tu precisa te livrar dos juros abusivos. Já que eu falei em abusivo na relação do Renato com o Grêmio, não paga juro abusivo, tá? Tem o QR Code na tela, tem a calculadora.grupoflex.com.br, usa o cupom BAGÉ20 que tu ganha mais 20% de desconto na negociação. Consulta o Grupo Flex tu também, ô Diogo Rossi, porque eu não aguento mais o Renato. Deu, né? Acabou. Não há mais o que fazer. Acho que o Bagé apontou tudo de forma perfeita, são os recados que eu recebo aqui, né? Várias mensagens de pessoas elogiando as manifestações do Bagé. Deu, né? Acabou. Não há mais nada a ser feito, a não ser, obviamente, né, a saída do técnico Renato Portaluppi, que não dá mais, não tem mais o que fazer, não há mais o que seja feito para que uma solução